Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje dormi, acordei já agora 6 horas, geralmente acordo de 2h30, 3. Hoje acordei de 6 horas, tá? Foi uma benção. Não ouvi os pássaros cantar, nem tampouco a chuva, a orquestração da chuva, também não. Mas despertei feliz, com o coração cheio de alegria, de amor, não é? Desejos de que bênçãos sobre bênçãos sejam derramadas sobre todos os que assistirem essa live. Muito feliz mesmo, por mais um dia que Deus me dá e dá a cada um dos que irão assistir, os que irão ouvir comentários. E eu fico feliz por isso. Hoje eu tenho uma história de um homem calado. Eu falo muito. E muitas das vezes me torna até antipático. Uma vez o meu neto disse: vovô, o senhor se torna antipático porque o senhor é muito sincero. E a gente não pode ser sincero com todo mundo, não. E eu disse para ele: meu filho, realmente, em nosso tempo agora, nós não podemos ser sinceros. Nós não podemos repreender mais ninguém. Um certo filho meu chegou e assim, de manhã cedinho, disse: bom dia, papai, tudo bem? Eu disse: bom dia. Sim, bom dia mesmo. Mas se você não quiser pedir a bênção, bom dia também não me dê não, porque o dia não é bom para mim. E ele olhou assim para mim e se assustou. Aí disse: tá bem. E desse dia por diante ele passou alguns dias sem falar comigo. Depois voltou a dar a bênção. Ele já era casado, já tinha filhos já grandes, não é? Ele veio lá de São Paulo para cá, cheio de novidades culturais. E eu sei que hoje em dia, ainda mesmo assim, não está mais como era naquela época, não é? Antes de acontecer isso. Há sempre uma diferença, porque não aceitam, os jovens de hoje só aceitam o que é de hoje. E não é assim. Porque nós temos que nos espelhar no passado para formar a nossa opinião, para formar a nossa moral, a nossa sociedade. Porque o presente, ele é única e exclusivamente de depravação, de orgia, de feitiçarias, de idolatria, de tudo que não deve ser. E nós vivemos ainda baseado no Velho Testamento, com um alicerce bem feito, bem preparado no Novo Testamento, em moral, em respeito à família, em deveres a cumprir, que o maior problema é esse, o dever. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer nada, mas quer receber dinheiro. Contrata um trabalho, recebe, vai embora, não volta mais para terminar, né? Às vezes pede até adiantado. Eu lembro-me de um senhor que chegou na nossa casa, ele era um pedreiro, estava trabalhando aqui, e eu havia um contrato por R$ 800 de serviço. E eu não estava em casa, e ele chegou para minha esposa e disse que a mulher tinha morrido. E que minha esposa, se pudesse, pagasse ele o restante. Faltava R$ 600. E minha esposa pagou. E ele foi embora e nunca mais voltou, né? E depois eu fui atrás, porque a quantia era grande, eu fui atrás e a mulher não tinha morrido, não tinha coisa nenhuma, ele já estava trabalhando em outro lugar. E eu consegui receber uma parte, não recebi todo, mas recebi uma parte desse dinheiro. A nossa sociedade hoje está desta maneira, desmoralizada, né? E uns certos homens, muitos deles políticos, sempre estão preocupados com o povo. Mas quando menos esperamos, chega a notícia. Esse tal que estava preocupado, tão preocupado com o povo, desviou verbas. O termo popular, roubou o dinheiro do povo.
E nós não podemos fazer nada, a não ser nas eleições. Mas existem aqueles que aceitam, que são beneficiados, eles têm aqueles cabos eleitorais, né, que recebem milhões para fazer as boas propagandas e o povo vai induzido por algum centavos que recebe ou algum benefício que recebeu votar nesse elemento. E a prostituição, tudo que não presta, a corrupção continua, porque nós mesmos patrocinamos estas coisas. Porque depois disso eles não fazem nada por ninguém. Não é? E estes viviam realmente constantemente se reunindo num bar, para que todo mundo visse, um luxuoso, né? E conversavam muito, né, ao efeito de bebida, de petiscos, e depois voltam para os seus afazeres sem realmente resolver nada. Esse tipo de gente Deus dispensa, porque nós temos esse tipo de gente na igreja, que fala, verifica tudo, vê o defeito de todo mundo, mas não vê os seus próprios, não se olha no espelho. Por isso nós vamos falar de um homem que era calado. Ele trabalhava para Deus e para os homens, que ele era carpinteiro, mas era calado. Né? Este homem chama-se José. Sim, José, pai de Jesus, marido de Maria. Né? É muito bom censurar os outros. É muito bom criticar os outros. É muito bom mostrar os defeitos dos outros. Né? Muita gente vive só, única e exclusivamente de censurar. Criticam, mas boas obras e ideias não têm. E não agem em benefício de ninguém para melhorar nada neste país, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Porque ele é desprovido de respeito próprio e de respeito ao próximo. Esse homem, de quem vou falar nesta manhã, ele foi abençoado. Né? Ele foi abençoado. Está em Mateus capítulo 1, 18 e 25. Capítulo 1, 18 a 25. É a gravidez de Maria. Né? A gravidez de Maria. Está também em Lucas 1, 35 e Lucas 1, 27. Vemos a história desse famoso homem, fabuloso mesmo, homem que era totalmente caladinho. Ouvia, via, observava, mas não criticava. Não há nenhum registro nos evangelhos de uma palavra, apenas uma, que haja pronúncia desse homem ou palavras alguma escrita por ele. No entanto, dentre os seres humanos pecadores, foi o que mais alto falou nas Escrituras Sagradas através da sua vida. Aqueles que o observavam foram que escreveram. Aqueles que o viram, que o conheceram, que escreveram. Ele não falava. Ele era totalmente calado. Né? Totalmente calado. No entanto, é muito importante que muitos sigam esse exemplo. José, não é? E sua mulher Maria, e o seu filho adotivo, sim, porque ele era filho de Maria e filho de Deus. José era o pai adotivo. Sim, pai adotivo de Jesus Cristo, o bendito e salvador da humanidade. E devemos caminhar neste versículo, lendo e vendo o que acontece com esse silêncio, com essa observação, com essa maneira de viver, falando através dos seus gestos da sua vida. Não há nenhum registro nos evangelhos, como falei antes. Uma só palavra. Não tem, eu desafio você. Se você encontrar, envie para mim, através dos comentários.
Inclusive, eu queria pedir que você comentasse as mensagens, nos orientasse, nos ajudasse, se inscrevesse, porque escrevendo é muito bom. O YouTube dá mais valor a quem tem mais assistência. Aqui não há dinheiro, não é? Nós não recebemos, não queremos dinheiro de ninguém. Nós queremos só trabalhar para Deus. Deus é a nossa existência. E por Ele nós fazemos esse trabalho de levar a você as mensagens e os recados de Jesus. José foi obediente, né? Está em Mateus, capítulo 1, 20 e 21, que diz assim: ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de José, porque ele salvará o seu povo. Jesus é que vai nascer de Maria, não é? Então, meu amado, é preciso ler para saber que realmente quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, filho adotivo de José. Ela dará à luz um filho, Jesus Cristo, e lhe porás o nome, né, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados de toda a humanidade. Mateus 1, 20 e 21. José foi obediente, como já falamos, à informação do anjo. Antes de sair, propalar a todo mundo, ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, que ele ia fugindo com medo de ter traição e de ter que acusá-la para que ela fosse morta a pedrada, porque naquela época a mulher que traía, não é? Ela era morta a pedrada. Vocês lembram aquela mulher que Jesus se baixou e escreveu na terra? Ia ser morta a pedra justamente por causa disso, porque ela havia traído o marido. Então é preciso conhecer para que não venha no abismo perecer. Doutrinas erradas, doutrinas pseudos cristãs estão sendo praticadas por uma infinidade de pastores, de padres. E nós temos que ler, tirar os nossos próprios proveitos desta palavra, conhecendo a verdade, porque esta verdade é que nos liberta da mentira e da hipocrisia. O silêncio de José na proteção, ele protegia Jesus, está em Mateus 2, 13, 15, 19 e 23. A chegada dos magos à procura de Jesus acendeu a fúria de Herodes, que procurou matar o menino Jesus. Por quê? Porque a humanidade na época, o povo da época, da região, profetizava que iria nascer o rei do universo, o rei de todos. E Herodes era um governador de Roma. E ele tinha o dever de defender o imperador. Imperador de onde? De Roma. De Roma. Aquela que se diz de Deus. Aqueles romanos da época que se dizem doutrina de Deus em nossos dias, e não são. Eles pregam um Cristo de Roma, e nós pregamos o Cristo nascido na manjedoura, gerado em Maria, mulher, pelo Espírito Santo de Deus. E lhes mostramos, dentro da Bíblia Católica, que este Jesus não é romano, ele é judeu. Ele é judeu. José assumiu a responsabilidade. Não é? Assumiu essa responsabilidade. José silenciosamente se torna um instrumento ativo e obediente nas mãos de Deus, dando todo amor, todo carinho, proteção ao eterno nosso Salvador, Jesus Cristo. É maravilhoso, meu irmão. Filho de Deus. Observe nos evangelhos, nenhum. Tem uma só palavra que seja pronunciada por José. No nascimento. Está lá ele. Chega os magos, chega os pastores,
Chega outras pessoas para verem, certamente chegaram, mas ele calado, ele só observava, ele só via. Ele teve o deleite de ensinar ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Sim, Jesus, Filho de Maria, o Cristo, Filho de Deus. Há essa diferença, há essa distinção. Observe, quando ler a Bíblia, que Jesus, quando Jesus, ele era homem. Ele era homem. Mas Jesus, quando Deus, o Cristo, Filho de Deus, ele fazia os milagres. Ele fazia os milagres. Quando o Cristo, Filho de Deus. Por isso, ele sofreu desde ali, do Getsemane, quando o seu suor começou a se transformar em gotas de sangue, não é? Numa angústia, no sofrimento, na dor, na depressão. Seu suor pingava na terra como gotas de sangue, se transformou em sangue. Veja que angústia, a angústia que hoje nós temos, a angústia que hoje nós sentimos minimizadas. Imagina se nos nossos dias ainda houvesse aquele castigo que havia para nós, que estava preparado para todos nós. Nós sofrendo aquela angústia, aquele sofrimento que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sofreu ali, caindo sangue como suor. Nos nossos dias, se isto acontecesse, hoje nós temos angústia, hoje nós temos sofrimento, hoje nós temos dor, mas minimizadas por tudo aquilo que ele tomou. Todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, mas nós não nos ajeitamos, nós não tomamos ele por exemplo, estamos constantemente em erros, em pecados, em busca da perdição. Mas a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para os nossos dias enviou o Espírito Santo de Deus, para que nos desse sabedoria, entendimento, discernimento, para nos livrarmos dos algozes de Satanás, que querem desviar do caminho estreito e espinhoso que nos leva à salvação, para um caminho largo e espaçoso que nos leva à perdição, que é o mundo. Meu amado, que trabalhemos na Bíblia, na igreja, nas ruas, no lugar do trabalho, onde quer que nós estejamos, que trabalhemos sem estardalhaço, que os cultos sejam reverência e ordem e decência. É preciso que acabe com esse espalhafato da palavra de Deus. Não existe isso. A preocupação com a fama, que a minha denominação é melhor do que a outra, que a minha denominação é salva, a outra está condenada. Lembro-me que estávamos construindo uma igreja, ia passando um grupo de senhores de paletó, gravata, 2 horas da tarde, com a Bíblia na mão, e um deles disse: olha, para estar construindo esta igreja, era uma igreja batista regular, tradicional, está vendo esta igreja, vai cair um raio aí e destruir todo. Depois umas mocinhas também passaram evangelizando. Você está vendo um templo tão bonito, uma coisa tão linda, mas está todo mundo condenado à perdição, julgando, condenando. E a Bíblia diz que não julgueis para que não sejais julgado. Aleluia. Amém. É preciso conhecer este Cristo de amor, este Cristo de verdade, este Cristo que só nos traz o que é bom, que nos abençoa, que nos livra de todo mal. Todos devem trabalhar. Todos devem trabalhar e que todos devem dar os seus frutos, como fez o homem que achou aquele tesouro no campo. Está em Mateus 13, 44.
ou quem encontrou a pérola de grande valor, está em Mateus 13, 45 e 46. Dão tudo pelo reino de Jesus. Dão tudo pelo reino de Jesus, mas para o reino de Jesus. Quando diz isso, não é a sua propriedade física. É o dar tudo de você, do seu eu, do seu coração, da sua vida, da sua carne, do suor do seu rosto, para o reino de Deus. É derramar sua lágrima, o seu suor, em benefício do seu irmão, do seu amigo, para que ele veja em você o Cristo, a luz, que ele diz que nós somos aqui na terra. Vós sois luz, vós sois o sal da terra. Que trabalhemos, que evangelizemos em um só nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. E não Jesus Cristo só meu. E não Jesus Cristo meu que salva, que batiza, que derrama os dons. Jesus Cristo é de todo aquele que eu aceito em espírito e em verdade. Trabalhemos juntos, irmãos, sem ver denominação, sem ideologias, apenas uma visão. Cristo Senhor, nosso Salvador, nosso mediador entre Deus e os homens, nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Meus amados, grande e maravilhoso é o Natal. E poderá ser um Natal muito melhor para nós, se nós fizermos uma criança feliz, se nós fizermos uma família feliz. São tantos precisando de ajuda, são tantos, mas nós temos que entrar em oração, nós temos que buscar em Deus a verdade, para que possamos sentir de Deus a sua presença no Espírito Santo, nos ajudando, nos protegendo, abrindo os nossos caminhos, fazendo-se presente em cada um de nós. O inimigo está solto. Observe que nessa época do Natal, há mortes, assaltos aumentam, roubos, tentativas de destruição. O inimigo usa os seus para isso. Temos que estar em oração, buscando que o Espírito Santo opere em todos, para que não venha acontecer. O inimigo está solto. O inimigo é o príncipe deste mundo. E é por isso que muitos seguem, que ele beneficia as pessoas materialmente. Espiritualmente, ele só leva para a perdição, para a destruição. Fisicamente, ele dá bênçãos. Observe que o cristão recebe bênção, mas em sacrifício. As bênçãos que nós recebemos é como se fosse um prêmio de Deus para nós. As bênçãos, as bênçãos físicas, como emprego, casa, carro e muitas viagens. É Deus que nos proporciona pelo trabalho que nós realizamos para Ele. Ele não dá de graça. A bênção não cai do céu. Tem que ter uma fonte. De onde ela veio? Se você não sabe de onde é a fonte que veio a sua bênção, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque eu lhe garanto, não veio das mãos de Deus. Para concluir, quero dizer para você, desperte o seu coração. Faça uma criança feliz. Faça uma família feliz. Tire um pouco daquilo que você gasta. Um pouco.
e observo uma criança. Eu lembro-me que um cristão ia no seu carro e o homem ia subindo uma ponte. A ponte tem aquela elevação. E o homem com a carroça cheia de material ia, coitado, se esforçando. E aquele cristão parou o carro no meio da ponte, acendeu o alerta, desceu e de paletó, de gravata, lá vai atrás empurrando, para que o homem chegasse até em cima e começasse a descida da ponte. E os motoristas buzinando, irritados porque ele tinha feito aquilo. Outros aplaudiam. Aqueles que buzinavam, aqueles que criticavam, aqueles que censuravam, a quem eles pertenciam? E no final, aquele homem abriu a carteira e tirou uma certa quantia e deu para aquele homem que puxava a carroça. E voltou para o seu carro correndo e seguiu o seu destino. É um exemplo que nós temos que tomar. Ajude o necessitado. Agora veja se é realmente necessitado, porque tem muitos aproveitadores, tem muitos que não precisam, que têm o seu alimento, mas se puder, quanto mais adquirir facilmente, o faz. Seja digno, seja honrado, seja de Deus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Mais uma vez lhes digo, que Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém.